dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, como vocês estão? Bem-vindos a mais um devocional. Eu quero te convidar a abrir comigo em Filipenses, lá no finalzinho da Bíblia. Filipenses 1, nós vamos ler do 12 até o 18, que diz assim, tá? Filipenses 1, procurem comigo. 12 até o 18. Algo muito precioso nós vamos aprender hoje nesse devocional, tenho certeza. Achou? Então vamos lá? 12 até o 18 diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais a coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciaram Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciaram com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoais. Eles pensam assim, aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou seja por bons motivos. Aqui Paulo está escrevendo uma carta lá para o povo de Filipenses, escrevendo uma carta para aquele povo, contando, olha pessoal, ele está dentro da cadeia e ele está contando assim, olha pessoal, não se preocupem, tá? Tudo isso que eu tô passando aqui tem um propósito. Tudo isso que eu tenho vivido aqui, ele diz, tem acontecido na minha vida para o meu crescimento. É assim que ele está contando. Então ele já começa a carta dentro da prisão, confortando os irmãos dele lá da igreja, que vão receber essa carta dele. Então ele está dizendo, olha, fiquem tranquilos, está acontecendo tudo porque tem propósito. Então Paulo aqui já nos ensina que tudo que acontece na nossa vida tem propósito. Até aquilo que a gente olha e pode se desesperar, o Senhor está dizendo, tem propósito, fica tranquilo, não é pro teu mal. Então Paulo aqui ele faz um consolo para aquela igreja ali, né? E no 13 ele está dizendo, sabe o que aconteceu? Ele está dizendo assim, a guarda do imperador recebeu uma missão de ficar me vigiando. Existe toda uma guarda do imperador aqui ao redor de mim, porque Paulo estava preso por pregar o evangelho de Deus, perseguido ali, né? Então, o que acontece? Ele falou, olha, sabe o que aconteceu? Eu vim preso porque estava pregando o evangelho e colocaram uma guarda toda do governador, do imperador, para me vigiar. E sabe o que eu fiz? Falei de Deus para eles. Eles ainda viram um testemunho da minha vida porque estou alegre aqui nessa situação. Então, sabe o que Paulo fez? Ele pegou um limão e fez uma limonada. Ele aproveitou aquela situação ali e ele não se desesperou. Ele não simplesmente, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Esse monte de guarda aqui, alguns teólogos dizem que eram em média de 10 mil. Olha só o perigo, né, que Paulo era para o diabo. Porque através da boca dele, pessoas recebiam a palavra de Deus, transformavam a sua vida e colocaram aqueles homens ali para cuidar dele. E o que ele fez? Ele falou do evangelho, ele pregou o evangelho. E ali, no versículo 14, ele está dando uma direção, né? Os irmãos da igreja, após verem Paulo, o que Paulo estava passando, se encorajaram mais ainda a falar do evangelho. Sabe por quê? Porque ali Paulo estava preso, não a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ainda é livre entre nós. Eles podem até tentar nos calar, mas o evangelho ele continua. Existem pessoas ainda anunciando o evangelho. E ali os irmãos da igreja ficaram mais encorajados ainda a falar do amor de Deus. Olha, Paulo está lá, vivenciando uma experiência com o Senhor, mesmo lá na prisão. Tem nos encorajado, tem nos estimulado, tem falado de Deus lá naquela situação. Nós também vamos fazer isso. Porque quando nós encorajamos alguém, nós estamos dizendo,
O evangelho ainda é livre, nós podemos estar presos, mas o evangelho de Deus é livre. As pessoas têm que olhar para nós e se inspirarem a falarem do evangelho. Olha a vida dele, olha a vida dela, tudo que ele tem passado, e ela continua firme, e mesmo nas lutas e dificuldades, o nome do Senhor tem sido engrandecido na vida daquela pessoa. É assim que as pessoas têm que nos olhar. E depois ele diz assim, ó, permaneçam. Ali ele está encorajando ainda os outros irmãos, dizendo, permaneçam. Vão ter pessoas que vão falar do evangelho, vão propagar o evangelho por seus interesses próprios. Tem pessoas que vão falar uma coisa e vão viver outra. Tem pessoas que vão fazer coisas com o evangelho, mas presta atenção, você não vai fazer isso. Você vai fazer o que é certo, o que é direito. Olha só o que ele diz ali, né? Ele diz lá no 14, ele fala assim, a maioria dos irmãos vendo que estão na cadeia, não, na verdade, pula lá pro 15. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são briguentos, mas outros anunciam por boas intenções, ou seja, da mesma maneira que tem pessoas fazendo qualquer coisa com o evangelho, tem pessoas honrando o nome de Deus. Tem pessoas levando o nome de Deus a sério. Porque com o Instagram nós temos visto cada absurdo, cada loucura que os cristãos têm feito, né? Os cristãos têm feito com o evangelho, pastores, né? Ministros, pessoas que parece que não têm o temor de Deus, e tu pensa assim, ó, gente, como consegue? Às vezes eu olho e penso, será que não tem temor? Será que não sabe que Deus está vendo? Alguns casos que tu vê, né? Que tu vê, poxa, a pessoa estava ontem no púlpito falando de Deus, e agora esse escândalo. Mas Paulo está dizendo que isso vai acontecer muito. Não olha para isso. Tira os teus olhos disso. Olha para mim, Paulo está dizendo. Eu tô aqui, preso, perseguido por causa disso, e não vou desistir. Tô levando o evangelho a sério. Porque muitas pessoas, elas querem o evangelho até um certo ponto, né? Quando começa a apertar muito, né? Paulo poderia dizer, não, só um pouquinho, eu vou negar o evangelho. Deixa assim, não vou mais falar do evangelho, né? Eu quero a minha liberdade, eu prefiro a minha liberdade. Mas não. Então olhem para aqueles que têm levado o evangelho a sério. Olhem para aqueles que têm falado de Cristo com amor, porque vocês vão ver muita coisa que vocês vão se desagradar. Vocês vão olhar muita coisa na internet, principalmente que agora a gente sabe de tudo, né? Muito rapidamente, que vocês vão dizer, meu Deus, que vergonha alheia do que essas pessoas estão fazendo. Meu Deus do céu, só quero te dizer, gente mau caráter, gente sem índole, gente tem qualquer área, gente. É médico, é delegado, é padre, é pastor, é qualquer área, jogador de futebol. A gente não pode generalizar. A gente tem que olhar para os bons. Chega dos maus, dos bons pagar pelos maus. Deixa que os maus vão se ver com Deus. Chega. Poxa, tá toda a vida dos bons pagando pelos maus. E daí o evangelho vai se diluindo. Não faça isso. Porque daqui a pouco entra na nossa mente e a gente tá pensando, não, o que eu tô fazendo nesse meio? O que eu tô fazendo? Não tira os olhos disso. Olha para aqueles que têm levado o evangelho a sério. Olha para aqueles que têm dado a sua vida por amor a Jesus, a sua liberdade por amor a Jesus, a sua zona de conforto por amor a Jesus. Tem abrido mão da sua vida pessoal, profissional por amor a Jesus. Olha para essas pessoas e não para aquelas que têm deturpado o evangelho, entende? Aqui Paulo nos encoraja. Esse momento ruim que nós estamos passando, ele diz, é para o crescimento. Não se preocupa. Não fiquem preocupados. O Senhor vai me tirar daqui. Não fiquem preocupados. O Senhor vai te tirar desse lugar que tu está, dessa prisão, talvez emocional, financeira, espiritual, não sei. Mas faça como Paulo fez. Ali dentro da sua prisão, não sei como você está, estimule os outros a buscarem cada vez mais a Deus. Isso vai te fortalecer. Fale de Deus aonde tu estiver. Paulo falou de Deus dentro da prisão. Eu não sei com que tu trabalha, mas fale de Deus aonde tu estiver. Lá no teu trabalho, sabe? Se tu trabalha em escola, fala lá na escola, fala na empresa, fala onde tu estiver do amor de Deus. Fale onde tu estiver, sabe? Se tiver a oportunidade, fala mesmo. Eu lembro que eu trabalhei muito tempo em banco e eu não tinha um cliente que saía de lá quando eu estava no caixa, estava na mesa de atendimento, mas sempre que eu estava com atendimento ao público, não tinha cliente que saía sem dizer o Senhor te abençoe. Se é só isso que tu pode falar, fale isso.
mas fortaleça a fé, sabe? Derrame do que o Senhor tem derramado na tua vida, aonde tu estiver. O Senhor te abençoe, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar força. Eu não tô bem também, Paulo tá dizendo. Eu tô numa situação aqui que, olha, porque às vezes a gente acha que a gente tem que estar bem para incentivar o outro a buscar Deus. Não, Paulo tá dizendo, eu não tô bem também, mas eu vou permanecer. Enquanto eu tô aqui, eu vou falar de Jesus ainda para essas pessoas que estão aqui, ó. Permaneça, em nome de Jesus, tá? Fecha os teus olhos, vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu venha nos abençoar com essa palavra, guardar no nosso coração, para que a gente não peque contra ti e ficamos cada vez mais firmes e fortalecidos em ti, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, muito obrigada pela vida de Paulo, que nos ensina tanto até hoje, Senhor. Que nós possamos te dar graça em todos os tempos e saber transformar o momento da nossa vida, mesmo que difícil, Pai, em adoração a ti. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse devocional. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe e até amanhã aqui no nosso devocional. Tchau.